a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam consolação, como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós vamos meditar numa palavra bíblica nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. A partir do verso de número 1. Hoje nós vamos falar sobre o andar do cristão, como o cristão deve viver nesse mundo tão perdido. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. O texto vai nos dizer assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Você pode se assentar. Nós tivemos aí uns dias sem cultos e hoje retornamos com o nosso culto de ensino, nosso culto da palavra de Deus, onde nós devemos aprender cada dia mais. Tem sido, irmãos, dias difíceis, como Paulo, ele escreve a Timóteo, ele disse que viria, João Paulo, cuidado com o fio aí, ó. Ele disse que viria dias difíceis, dias trabalhosos, e esses dias difíceis seriam dias que o próprio Espírito estava dizendo, serão dias difíceis de você manter a fé, dias difíceis de você manter a paz, o amor, a perseverança. Mas mesmo nesses dias difíceis, nós temos que encontrar no Senhor a nossa maior motivação de o servir e fazer a sua vontade. Quando nós olhamos para esta carta, e você mantém sua Bíblia aberta, nessa carta de Paulo aos Efésios, nós vamos, vez e outra, ler alguma outra referência, mas todo o nosso ensino será textual, e neste texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, e também, se der tempo, no capítulo de número 5. Eu anotei aqui algumas coisas e somando tudo deu 10 páginas, mas se não der tempo nós continuamos outro dia. Irmãos, a vida cristã, ela se assemelha a uma caminhada. Existe um louvor da harpa que diz que aquele que vencer hão de receber lauréis, né? Esses lauréis ou louros era uma premiação de uma corrida que havia na região de Atenas, de Roma, e essa corrida olímpica, ela não tinha primeiro, segundo e nem terceiro lugar. Quem chegasse ao final venceu. Era assim que ela funcionava, porque era uma corrida cheia de obstáculos, cheia de dificuldades. Então, se você chegou no final, não importa se você chegou primeiro ou segundo, você venceu. E a nossa corrida cristã, ela se assemelha a essa corrida, onde não haverá primeiro, nem segundo e terceiro lugar. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E quando nós olhamos para a nossa vida cristã, como uma caminhada, como um progresso, se ela é como uma caminhada, ela existe, toda caminhada existe o primeiro passo, e o primeiro passo da caminhada cristã é a fé. Quando você dá o primeiro passo, o ponto de largada, é quando você usa a fé para crer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando nós olhamos para os dias que estamos vivendo, nós vamos ver que a Bíblia diz que nos últimos dias viriam homens que eles iam atrair discípulos após si. Eles iam criar uma corrente de pensamento onde eles iam atrair gente para segui-los. Mas Deus, irmão, Ele deixou um padrão de vida para o cristão viver. Não precise que eu invente um novo jeito de viver. Não precise que eu invente um novo jeito de adorar. Deus já deixou na sua palavra um modelo de caminhar. E você vai ver, e às vezes é de questionamento do irmão, porque o irmão vê alguém sendo recebido aqui,
O irmão vê alguém levantando a mão aqui e depois pergunta: mas pastor, já tem tanto tempo e essa pessoa não mudou. A culpa não está em mim, irmão, porque eu ensino todos da mesma forma, todos passam pelos mesmos degraus, pelo mesmo padrão, pelo mesmo jeito de aconselhamento, mas alguns querem e outros não querem. A igreja é um local público, eu não posso expulsar ninguém, posso convidar para sair, mas expulsar eu não posso. Então, nós temos um jeito bíblico de andar, e nós vamos aprender sobre este andar diante do que Paulo escreve, porque do primeiro capítulo dessa carta até o capítulo 3, Paulo está falando sobre judeus, gentios, cruz, vocação, mas a partir do capítulo de número 4, ele vai falar sobre a conduta e a moral do crente. Como deve ser essa conduta? Então, muitas pessoas, elas começam bem, muitas pessoas, ao longo da caminhada, elas vão se perdendo. Por isso que eu sempre ensino e digo: não se empolgue com quem chega. Não se empolgue. Muita gente, quando chega, é muito boa. Funcionário nos 3 primeiros dias é uma maravilha. Você tem que, tem hora, mandar ele embora porque ele quer ficar dentro da empresa. Mas passou de 3 meses, ele mostra quem ele é. Então nunca se empolgue. A vida não é experimentada nos primeiros dias. Ela é experimentada ao longo da caminhada. É ao longo da caminhada que você descobre quem é a pessoa. É ao longo da caminhada que você descobre as garras de alguém, a ira, a cólera, quem é a pessoa. Então vamos lá para o primeiro jeito que Paulo diz aí, desde o primeiro versículo até o verso de número 16. Você vai observar e depois eu quero que você leia essa carta na sua casa. No capítulo de número 4, o primeiro andar que você pode anotar aí é o andar em união. É o primeiro andar que Paulo vai mencionar, é sobre a união da igreja como um corpo de Cristo. É o andar em união. À medida que andamos em união, somos dignos do chamamento de Deus, pois fomos chamados para ser um só corpo. Veja que ele diz assim, no verso 3: esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, ele está nos ensinando a andar unidos em um só propósito, unidos para servir a Deus. Ele não nos manda criar uma união, cria aí um modo de unir, não. Ele nos manda preservar a união, porque nós somos um corpo de Cristo. E quando você entende essa visão de corpo de Cristo, você entende o que é viver em família. Enquanto eu não entendo o que é corpo de Cristo, eu ainda acho que a mão vale mais do que o pé. Eu ainda acho que o braço é mais importante do que a orelha. Mas quando eu entendo a união, que é o corpo em si, ele é importante, eu entendo que cada um tem sua função e que todos fazem parte deste corpo. Quando você vê alguns que não dão a mínima importância para o corpo, para a união, para crescer, essa pessoa não entendeu o que é corpo de Cristo. Quando para essa pessoa vir num culto uma vez por mês ou não vir é a mesma coisa, ele não entendeu o que é corpo de Cristo. Por quê? Um corpo que cresce desigual é uma anomalia. É uma anomalia. O corpo precisa crescer igual. Não pode, por exemplo, o braço direito crescer mais que o esquerdo, porque está ficando correto esse corpo que está crescendo assim? Não. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu faço parte da família, eu devo crescer unido, igual. Pastor, mas tem gente que é mais devagar. Tem gente que ela é mais devagar para raciocinar, o conhecimento dele é mais pouco.
mas ele é importante e quer crescer do mesmo jeito. Então devemos manter a união. E nós temos isso aqui em João capítulo 17, verso de número 20, que Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha, você tem 2 olhos, você tem 2 orelhas, mas os seus olhos não é assim, um enxerga uma coisa, um enxerga outra. Juntos eles têm a mesma visão. Você tem 2 orelhas, 2 ouvidos, mas se tiver várias pessoas conversando, um ouvido não ouve de uma pessoa de cá e o outro ouve a de cá. Para você ouvir a pessoa de cá, você tem que tampar o de cá para você concentrar. É assim que funciona. Isso se chama unidade, união. Em Cristo nós somos um só. Mesmo apesar de diferenças, temos que aprender a andar em união. Porque se um puxar para a direita, um puxar para a esquerda, um puxar para frente, um puxar para trás, não anda. Não sai de lugar nenhum. A Bíblia fala, a história conta de alguns apóstolos que foram esquartejados. Sabe como é que funcionava o esquartejamento? O esquartejamento era assim, faziam uma cerca, assim e assim, em cruz. Colocavam um cavalo de cá, um cavalo de cá, um de cá e um de cá. E amarrava uma perna num cavalo, uma perna no outro, um braço em um e um braço no outro. E batia ao mesmo tempo. Os 4 cavalos corriam cada um para uma direção e assim partia a pessoa. É isso que acontece na obra quando cada um puxa para um lado. Ela fica esquartejada e não anda para lugar nenhum. Então, se queremos que a obra de Deus cresça e fazemos parte dela, devemos ter uma união. O Senhor, o que Paulo está ensinando aqui para nós, é que o Senhor, Ele é o centro de tudo, porque Ele diz assim no verso 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tem igreja que se você batizar em um lugar, quando você chega lá, você tem que se batizar de novo, como a igreja que tem aqui, né? O batismo não serve, mas nós aprendemos que se o batismo foi feito em nome de Jesus, para arrependimento de pecado, no momento que você estava realmente de acordo para se batizar, ele é válido. Então ele está nos mostrando que Cristo é o centro de tudo. Então, irmãos, vai haver divergência de alguns costumes, formas de liturgia, forma de culto, mas o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Nos versículos de número 7 ao verso de número 11 dessa carta, do capítulo de número 4, você vai ver que Paulo vai falar acerca de dons da união da igreja. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, concedeu dons a seu povo quando ascendeu ao céu. Então, nessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 7 ao verso 11, ele está nos falando sobre estes dons. E veja que ele diz, aí no verso de número 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Senhor, meu irmão. Então ele está dizendo o quê? Que nessa vida andar em união, Cristo foi que concedeu. Então não adianta eu querer ser uma coisa que Deus não me concedeu para ser. Abrir uma igreja é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Aluga um cômodo,
compra umas cadeiras, uma caixa de som e diz: eu sou pastor, está aberto. Agora, ter uma chamada de Deus, só vem de Deus, só dele. Então, quem deixou alguns, você vai ver que tem homens, mulheres, que são mestres na palavra. A pessoa conhece coisas extraordinárias. Eu conheci um irmão que congregou comigo, e ele começou na igreja muito cedo, e ele era um mestre. O cara conhecia a Bíblia de todos os jeitos, só que ele não conseguia pastorear. E ele se entristecia, porque toda a igreja que colocava para ele, ela não ia, ela afundava, porque ele não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser mestre. E tem gente que não entende. Tem gente que foi chamado para ser evangelista, fazer o papel de um evangelista. E Paulo disse isso para Timóteo: faça o papel de um evangelista. É aquele que vai nas cidades menores, nas currutelas, começa um trabalho, evangeliza alguém, deixa as pessoas, coloca alguém para dirigir e parte para outro lugar. É um papel. Se você deixar ele num lugar só, ele morre e mata o povo. Então ele estava falando de dons da união da igreja, que o Espírito Santo concedeu. E para que foi concedido? Acompanhe comigo, Efésios capítulo 4, e veja agora número 12 do versículo número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tudo que acontece no nosso meio, tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Não pode ser para a minha vanglória, não pode ser para mim dizer é porque eu faço bem demais, é porque eu sou o melhor. Não. Cada santo, cada cristão, cada vocacionado, ele deve trabalhar para o crescimento da sua igreja, do corpo de Cristo. Eu vi uma charge que muito retrata essa questão desse egoísmo. Alguns homens estão no barco, o barco está furado, e tem alguém com um balde jogando água fora, e um diz: pô, não vamos ajudar não, porque o furo não está do nosso lado, mas o barco vai afundar do mesmo jeito. Então nós recebemos de Cristo este poder, essa unção, esses dons para o aperfeiçoamento. Eu anotei aqui: cada santo tem participação no crescimento da igreja. Se você não ajuda a igreja, o corpo de Cristo, a crescer, você só prova que não faz parte do corpo. Se você não contribui para nada, para crescer nada, você só está dizendo que você não faz parte deste corpo, que você simplesmente é um visitante, um intruso, porque aquele que faz parte quer que cresça. No verso de número 14, Paulo fala que nós não devemos andar como meninos. Então, diante dessa união cristã, eu não estou falando de unir todos os povos, todas as igrejas, todas as pessoas, estou falando de uma união no corpo de Cristo, com o mesmo propósito. Paulo está dizendo para não sermos como meninos. Por quê? O menino, ele está dizendo aqui no verso 14 da sua Bíblia e da minha, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então você vai notar que tem pessoas que são usadas por Satanás, são pastores, que na verdade são lobos cruéis, homens e mulheres que induzem o povo ao erro, e que quando você anda como um menino, sem responsabilidade, você é agitado de um lado para o outro. Você não tem firmeza na sua vocação.
Você não sabe o que você quer. Você não sabe o seu chamado, para que Deus te chamou. Irmão, entenda que quando Deus te chama, Ele vai te capacitando ao longo da caminhada. Quando Deus te chama, Ele vai te dando força, Ele vai te dando vigor para suportar as provações, as lutas, as enfermidades e vencer. Então é necessário andarmos em união. A igreja, ela precisa ser edificada na palavra, que é o que Paulo está dizendo aqui, para que seja edificada, para que cresça. Mas ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vamos nos aprimorando, nós vamos rompendo em fé, e Cristo vai nos dando o crescimento. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele é quem dá o crescimento. Então a igreja, ela precisa ser edificada. Paulo escreve assim em Atos dos Apóstolos. Você pode anotar a referência, se for difícil de você encontrar. Atos dos Apóstolos 20, 32, Paulo diz assim: agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então o que edifica uma igreja, o que edifica o corpo de Cristo, é a palavra. A profecia, irmão, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Eu já vi momento onde a pessoa profetiza e alguém diz assim: não pode julgar, está errado, irmão. Tudo deve passar pela palavra. Se algo foi dito e não passou pela palavra, não está de acordo com a palavra, deve ser rejeitado. Paulo diz que se vier outro evangelho, que faça até sinais e maravilhas, mas não seja o evangelho de Cristo, deve ser considerado como anátema, rejeitado. Nada pode ser maior do que a palavra de Deus na nossa vida. O culto, o louvor, o testemunho não pode ser maior do que a palavra. A pessoa em si não pode ser maior do que a palavra. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 4, assim: o que fala em outra língua, que é o dom de línguas variadas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. A palavra é que vai nos edificando, a palavra é que vai nos limpando. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. Então é ela que vai nos limpando. Não se edifica, anotei aqui, nem se fortalece a igreja por meio de outros programas. Então não adianta entretenimento. O que fortalece uma igreja não é pintar ela de outra cor. O que fortalece a igreja não é pôr um tambor. O que fortalece a igreja não é pôr fumaça, gelo seco. Isso atrai o povo. Mas o que fortalece as pessoas é a palavra de Deus. E nós só vamos desfrutar da palavra se andarmos em união, esforçando. Veja que ele diz aí no verso número 3 da carta aos Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Então viver em união não é dizer eu estou unido apenas, não. É esforçar. Eu já vi irmãos, não aqui, mas em outros lugares, que quando vai ter um culto em tal lugar e ele não quer ir, ele torce para acontecer alguma coisa para não ter o culto. Vai ter um culto ar livre, ele torce para chover, para ver se ele não vai. O negócio é complicado, irmão. Tem gente de todo jeito. Tem gente que vai ter a festividade só porque não foi ele que foi escolhido para uma certa coisa, ele torce para dar errado.
Vocês ainda é novo convertido, vocês ainda não viu o que eu já vi nesses mais de 20 anos, não. É feio o negócio. Mas nós devemos nos esforçar para vivermos unidos em um só propósito. Se vivermos unidos em uma só visão, um só propósito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Lugar onde tem várias visões, não subsiste. Então a igreja é um corpo que precisa de alimento espiritual, isso vem através da palavra. Agora, se você olhar aí a partir do verso número 17, do capítulo número 4, da carta aos Efésios, nós vamos ter agora até o verso de número 32, o segundo andar precioso que Paulo fala, que é o andar em pureza. Andar em pureza. É um modo digno de viver. E você vai ver que Paulo ele vai nos aconselhar a deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas. Veja que na primeira parte do capítulo 4 ao verso 16, ele descreveu um relacionamento do crente com a igreja. Não é isso? Viver em união, buscar o mesmo propósito. Isso é o nosso relacionamento, não quando estamos em quatro paredes, mas em união, igreja, organismo vivo. Igreja não é paredes, igreja é um organismo vivo que cresce ou morre. Então ele nos ensinou a primeira parte desse capítulo, esse aqui, o relacionamento entre irmãos. Mas agora, nessa segunda parte, ele vai nos ensinar sobre a nossa relação com o mundo, o nosso testemunho, nossa vida de fé, nossa vida de coragem, como é que devemos ser. E nós, irmãos, aí ele vai dizer aqui já no verso 17 que nós estamos em Cristo e somos parte do corpo. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos em Cristo, fazemos parte desse corpo, nós também estamos no mundo. E Jesus disse: eu não os peço que os tire do mundo, mas os livre de todo mal. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. O que afunda um navio não é a água de fora, é se a água entrar para dentro. Ele foi feito para viver aonde? Navegando, por cima. Nós somos feitos para andar no meio das trevas. Mas a partir do momento que a água do mundo entra em nós, nós vamos afundando. Então veja que no verso 17 ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, querido, ele está falando para mim e para você, nós vivemos neste mundo, mas nós não podemos andar mais como as outras pessoas. Não podemos deixar o mundo, pois temos a responsabilidade de sermos testemunhas de Cristo aqui. Não adianta você querer se isolar. Eu vou para uma fazenda, para um sítio, e lá eu vou viver o resto da minha vida trancado para mim não ver o mundo. Não. Igual um monge no mosteiro, né, que ia lá para aqueles mosteiros nas montanhas, e ali ele ficava para ele não ver o mundo. Não. A luz tem que brilhar nas trevas. Então ele está dizendo agora sobre um relacionamento nosso diante do mundo. Mas temos de andar em pureza para não se corromper. Devemos andar em pureza para não se corromper. Essa é a verdade da nossa vida. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que Paulo nos ensina a deixar. No verso 17 nós já falamos que ele diz: não andeis como também andam os gentios.
Então deve haver uma diferença entre o ímpio e o justo. Em Malaquias ele diz: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Então, a minha vida, a sua vida, o meu andar e o seu andar, deve haver diferença entre o justo e o ímpio. Se nós não formos a diferença, não adianta. Você às vezes, você vai sentir se tem muito sal na comida ou se tem pouco sal. Mas se o sal tiver do jeito certinho, você não percebe ele. Mas a ausência dele você sente. Então nós temos que andar de forma que engrandeça ao Senhor. E veja que ele vai dizer acerca disso. Olha, 3 coisas que esse andar como gentios que ele está falando mostra. Primeira coisa que está dizendo é a partir do verso de número 18. Eles creem em mentiras e não receberam a verdade, por isso têm a mente obscurecida. Então, nós temos que andar em pureza para que não venhamos a crer nas mentiras que o mundo conta. A mentira que o mundo diz que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser uma maravilha. Segundo, estão mortos espiritualmente. Mortos, não sentem nada, duro de coração. Terceiro, entregam-se a todo tipo de pecado. Eles têm uma vida dissoluta, cometem toda sorte de impureza. E Paulo ele disse assim no capítulo 2, no verso 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes de Cristo te trazer para a presença dele, você andava assim, crendo em mentiras, não recebendo a verdade, morto espiritualmente e entregue a todo tipo de pecado. Todos. E no verso 17 ao verso 32, ele vai nos mostrar que a nossa vida deve ser radicalmente distinta da velha vida. Totalmente. Radicalmente. A mudança é como se diz, da água para o vinho. Uma mudança total. Tem que mudar o jeito de falar. Você pode ver que às vezes a pessoa se converte e ele vem carregado de gírias, de palavrões, né? E tudo ele xinga. Quando ele esbarra em algo, ele xinga um palavrão. Quando algo cai, ele xinga. Mas o tempo vai passando e ele vai se aprimorando, aprendendo, e ele já não xinga mais. O crente tem um jeito de se estressar engraçado, né? Ele fala misericórdia, né? Jesus tem poder. Ele bate ali numa porta, ele já fala: meu Deus do céu, me dá paciência, porque se me dá força eu mato. Mas algumas coisas vão deixando a nossa vida, e tem que deixar. Então nós precisamos. A vida cristã, anote, deve ser radicalmente distinta da velha vida. Você não pode estar crente, cristão, e praticando os mesmos hábitos da vida passada. Não. Você é crente, mas tudo você quer pegar um facão, um revólver, uma peixeira. Não. Isso é a sua natureza passada. Sua natureza cristã é outra. Sua natureza passada, se você visse um dinheiro caindo do bolso de alguém, você esperava ele cair para pegar. Agora não, sua natureza cristã é avisar a pessoa que vai cair. Essa é a sua nova natureza. Sua natureza passada é fazer um gato na energia, um gato na água. Sua natureza agora cristã é outra. E o crente deve dar bons exemplos. Olha o que Paulo disse aí. Acompanhe comigo no verso número 22. Ele vai fazer 3 admoestações de mudança que precisamos. 3 que são essenciais para o andar cristão. A primeira:
ele diz assim no verso número 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, a vida passada, o jeito passado, o jeito de resolver do jeito passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, você precisa despojar, tirar de você, renunciar. Antes você resolvia as coisas no tapa, na briga, no grito. Agora não. Você age diferente. Então você precisa despojar do velho homem. É a sua velha natureza. Quem te conhecia daquele jeito. Você já reparou que tem pessoa que ela é conhecida como barraqueira? Tem gente que é conhecido como fofoqueiro, contendeiro, caloteiro. E quando ele converte, ele não consegue deixar os maus hábitos. Ninguém pode falar nada com ele. E quando ele acha um líder frouxo, ele domina as coisas. Faz o que quer. Não pode chamar ele numa conversa que ele já se espinha. Faz igual uma galinha, né? Incha as penas. Não. A nossa natureza cristã não é assim. E Paulo está dizendo, despojais. E ele diz no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renova, seja novo, seja diferente. Eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque minha mãe é assim. Querido, quando você aceita Jesus, você não tem mais a genética sanguínea, você tem uma genética espiritual. Você não pode mais carregar o legado e as marcas da sua família. Você deve carregar as marcas de Cristo na sua vida. Você deve carregar os ensinamentos de Cristo no seu coração. Ele diz no verso 24, e vos revistais. Então a segunda admoestação, revistais do novo homem. Aí veja que talvez na sua tradução está igual a minha, está dizendo assim, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele está dizendo para você se revestir de uma nova criação, que quem criou ela? Deus. Não é você chegar na igreja e dizer, agora eu vou ter um novo jeito de servir a Deus. Agora eu vou ter um novo jeito que eu vou criar. Eu já vi gente que conversa comigo e diz, não, é porque eu tenho um jeito meu com Deus, que é assim. E eu fico observando, e quando eu vou ver aquele jeito dele, que ele está me dizendo que é de Deus, não é de Deus. Na verdade, ele está misturando a velha natureza com um pouco da nova e criando um ser. Mas ele está criando, na verdade, um monstro, uma anomalia, pedaço de várias coisas. E Deus não quer que você pegue pedaço da velha vida e junte com um pedaço da nova vida. Ele quer que você viva uma nova vida. Ele não quer que você viva um corpo de pedaço de um jeito e pedaço de outro, não. Você deve viver um corpo novo, uma nova vida em Cristo Jesus. O terceiro, que está no verso 25 agora, você vai ver que o título da parte do verso 25 diz exortação à santidade. E é a terceira admoestação que Paulo faz, que ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A terceira admoestação de Paulo é deixando a mentira. Não tem como, irmão, você andar em pureza se você falar mentira. Não tem como você ser um cristão que vai morar no céu se você é um cristão mentiroso. Não tem como. Não tem como. Não adianta você orar de madrugada, de manhã, jejumar, carregar uma Bíblia. Se você não fala a verdade, você não serve a Jesus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao 6, e fala sobre uma novidade de vida. Você pode ser um mentiroso lá no mundo, você era um mentiroso.
mas agora você deve falar somente a verdade. Salmo 24 e o Salmo de número 15 fala acerca do verdadeiro cidadão do céu e aquele que vai habitar no tabernáculo do Senhor. E o verdadeiro cidadão do céu, a Bíblia fala, aquele que fala somente a verdade. E eu vou dizer para vocês, irmão, o maior pecado que está havendo no meio dos cristãos é a mentira. É o maior. Crentes que mentem para se desculpar das suas falhas. Crentes que mentem para não assumir responsabilidade. Crentes que mentem para justificar seus erros. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Então não adianta mentir, porque Ele conhece tudo. Então você deve viver uma vida de verdade. Só é possível viver uma novidade de vida se abandonarmos o velho homem. Então não tem jeito. Você tem que escrever isso e guardar. Eu só vou viver uma novidade de vida se eu abandonar o velho homem. Não adianta. Enquanto as velhas práticas estiverem na sua vida, não adianta. Você vai continuar. Notei aqui para nós: despojamos-nos da veste funeral da velha vida e revestimos-nos das vestes de graça da nova vida. Agora você vai ver que a partir do verso número 25, Paulo vai enumerar aí uma série de coisas que nós precisamos deixar. E às vezes, quando nós vamos aconselhar alguém, a pessoa acha que é uma exigência minha, que é uma exigência da igreja, mas não, irmão, é uma exigência bíblica. É a Bíblia que está dizendo: deixe a mentira. Irmão, para mim, a pessoa pode saber falar todos os idiomas do mundo, conhecer a Bíblia de capa a capa, revelar, fazer fogo descer do céu. Se eu descobrir que ele mente, acabou. Para mim, eu tenho comigo, a pessoa que mente, ela não serve para ser minha amiga. Eu detesto gente mentirosa. Eu odeio mentira, não gosto de mentira, porque mentira é coisa do diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, homicida, assassino desde o princípio. E a mentira, irmão, ela é a porta para o restante dos pecados no mundo. Como que é que se inicia um adultério? Com mentira. Quando a pessoa diz com quem você está conversando, com ninguém, mas está conversando com alguém, mentindo. A mentira abre a porta para o roubo. Onde você conseguiu isso aí? Trabalhando, mentiu. A mentira abre a porta para o assassinato. A mentira abre a porta para a corrupção. A mentira abre a porta para o esfriamento. Abre a porta para tudo. E nós devemos nos indignar com esses tipos de coisa. Quando eu vou aconselhar alguém, e eu começo a aconselhar, e a pessoa começa a inventar mentiras e desculpas, eu deixo. Malhar em ferro frio, você não fabrica nada. Nada. Quando a pessoa usa a mentira para tudo, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Existe uma grande diferença entre Saul e Davi, porque toda vez que Deus ia repreender Saul, ele inventava uma coisa, quando na verdade o sentimento dele era outro. Mas Davi não, ele reconhecia, confessava, mas o mentiroso não. Então nós devemos ter indignação contra o pecado. Mas veja, notei aqui: mantemos o nosso andar santo se nos indignarmos com o pecado e com os princípios pecaminosos, mas pecamos se nos indignamos com a pessoa. Então você deve se indignar contra a imoralidade,
Você deve se indignar contra a sensualidade. Você deve se indignar contra a falta de princípios, contra a falta de ensino bíblico, de correção bíblica, porque tudo isso está fora dos princípios bíblicos. Mas você não deve se indignar com a pessoa. É muito fácil um cristão chamar seu destempero de indignação justa. Tem hora que a pessoa odeia a pessoa e ela quer usar argumentos para o seu ódio, quando na verdade ela não está indignada com o assunto, ela está indignada com a pessoa. Tome cuidado com isso. Veja que Paulo diz aí, a partir do verso 26: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, meu irmão, nós precisamos deixar essas coisas. Tiago 1:20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz, então não ire. Sua ira, seu estresse demais, sua raiva acima do ponto, não vai produzir justiça nenhuma. Você ficar com raiva de alguém pelo que ele fez, não provoca justiça. Gera nada, só vai gerar em você desgaste, mas na pessoa nada. Então não use isso. Ele diz aí no verso 27, irmão: não deis lugar ao diabo. Sabe o que? Duas coisas que envolvem dar lugar ao diabo principais: mentir e sentir raiva. São as duas portas de entrada para o diabo agir na vida de alguém: mentir e sentir raiva. Porque na mentira, ele é o pai da mentira, ele vai te induzindo a mentir mais. E na hora da raiva, ele vai falando ao seu ouvido para tomar mais atitude, agir de maneira mais grosseira, mais violenta. E a pessoa diz: na hora da raiva, a gente não vê o que faz. É porque na hora da raiva o diabo vai te ajudando a fazer as coisas. Na hora da raiva a gente fala o que não pensa. Então tome cuidado. O diabo quer que você viva com raiva e mentindo. Mas Jesus diz: eu vim para dar vida, a minha paz eu vos dou. O que Jesus quer é que nós tenhamos paz e não raiva. Quanta gente que na hora da raiva matou alguém. Eu vi uma notícia ontem: um homem brigando com a sua esposa, com muita raiva, foi jogar o celular nela, acertou o bebê de 2 meses, matou a criança. Raiva. Então tome cuidado, não deis lugar ao diabo. No verso de número 28, Paulo está dizendo: aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe. O ser humano precisa trabalhar. 1 Tessalonicenses capítulo 4:11, ele diz assim: e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordeno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 6, ele fala de novo acerca de trabalhar, para você acudir aos necessitados, para você ajudar os irmãos, para você contribuir. Então é necessário trabalhar. E ele está dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Quantas pessoas, irmãos, que durante o auxílio emergencial mentiram para receber 2 parcelas? Quantos que foram lá e disseram: eu sou a chefe da casa, porque a mulher, quando ela dizia que ela era a chefe, a única da casa, ela recebia 2 parcelas.
Quantos que foram lá e mentiram quanto que ganhavam por mês? Isso é roubar, irmão. Quando você pega algo que você não tem direito, isso é roubar, isso é furtar. E isso não é digno de um cristão fazer. Não, tem um jeito que você liga a sua energia, que sua luz vem bem baratinha. É correto? Não. Então não é para você. Tem um jeito que você faz lá no hidrômetro, no registro, que sua água vem bem barata. Então não é para você. Não é. Caiu uma carga ali de um caminhão, o povo vai lá pegar, vamos lá pegar também. Você está roubando. Não é para você. Não é seu. Não é. Não é para o cristão. Não é. O cristão deve andar diferente. O cristão deve ser um exemplo no meio de uma geração caída e pervertida. Veja o que ele diz no verso 29 da sua Bíblia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação. Mas veja bem uma coisa, ele está dizendo que da sua boca não saia palavrões, maldições, que da sua boca não saia injúria, difamação, mas unicamente o que for bom. Mas veja bem, o que está dizendo aí, continua, ele diz, conforme a necessidade. Tem hora que você vai falar algo, é bom, mas não está na hora de você falar. Tem hora que você está com a palavra certa, mas não é a hora de dizer. Então é quando houver necessidade. No meio de uma briga, de uma discussão, de uma raiva, adianta você falar a verdade? Mas não é boa a verdade? Mas é necessário na hora? Vai gerar algum efeito? Nenhum. Mas se quando estiver em paz você resolver falar? Então, unicamente que for boa quando houver necessidade. A nossa palavra, irmão, ela deve ser agradável, edificante. Paulo escreve aos Colossenses uma coisa importantíssima sobre o nosso falar. Você vai ver que tem gente que você conversa com ele, sendo cristão, a palavra dele é insuportável. Como se diz os antigos, tem sal demais. Ele vai pregar, ninguém consegue comer o que ele prega. E ele ainda diz, não é porque eu tenho chamado de João Batista. Errado, irmão. João Batista pregava tão bem que o povo saía da cidade para ir no deserto ouvir ele. Porque ele pregava uma palavra bíblica, cristocêntrica. Mas tem gente que só prega coisa complicada. E veja que Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses capítulo 4, verso 6. E ele diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. Sua palavra tem que ser de forma, não é agradável nos padrões mundanos, mas a sua palavra deve ser algo que faça a pessoa mudar de vida, refletir, querer Deus e não querer o mundo. Um certo pregador foi na nossa sede de Tuiutaba uma vez pregar, e a palavra dele tinha tanto sal, que o pastor disse, não tem jeito do senhor voltar aqui. O seu caminho é mais estreito do que o que Jesus deixou. Irmão, você vai ver algumas pregações que ela fala mais do inferno do que do céu. Ela fala mais sobre brinco, batom, maquiagem, calça, cerveja, do que o céu. Irmãos, nós devemos pregar contra o pecado.
Mas tem coisa que não é para ser pregado, não é aqui, é dentro de uma sala de aconselhamento, é dentro de uma sala de discipulado. Porque existem coisas que você fala com tanto sal que você repele alguém, quando você poderia tratar das feridas dele mais de perto. Alguém disse para mim: o senhor tem que pregar doutrina. O que é que eu faço aqui toda terça-feira? 1h30 pregando a palavra que vai levar para o céu, que vai conduzir o rebanho, a noiva até Cristo. Mas a nossa palavra não pode passar da medida. Eu não posso ficar aqui toda terça, toda quinta, todo domingo dizendo, porque isso vai para o inferno, isso vai para o inferno, isso vai para o inferno. Não! Onde está a palavra de esperança? Onde está a palavra dizendo: bem-aventurados sois vós que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão a terra. Onde está a palavra de consolo, de milagre, de cura? Então a sua palavra, quando você for aconselhar alguém, quando você for conversar com alguém, lembre de Colossenses 4:6. A sua palavra deve ser temperada. Tem que ser agradável, não aos ouvidos pecaminosos, mas a sua palavra tem que despertar uma nova vida em alguém. Jesus pregou por 3 anos e meio, sempre a palavra, e tinha gente que se aproximava, tinha gente que deixava, mas ele pregava a palavra. A depravação dos lábios, o que Paulo está dizendo aqui, irmão, sobre sair da vossa boca palavrões, só exterioriza o que está dentro do seu coração. Eu já vi pessoas, cristãos, que falam palavrões, pessoas que contam piadas de mau gosto, pessoas que contam piadas de duplo sentido e dizem ser cristão. Você vê rodas de homens que, quando você vai lá, não estão falando de nada que edifica, estão contando coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia está dizendo: da sua boca não saia isso, saia coisa para edificar, saia coisa para crescimento. Sabe, irmão, eu cresci num evangelho diferente. Eu cresci num evangelho onde os homens se reuniam, e sempre no meio tinha um que tocava um violão, pegava um violão e começava a tocar um hino. Alguém começava a falar de um texto da Bíblia, as irmãs começavam a contar testemunho. Mas hoje não, as pessoas se reúnem, cada um com o seu celular, cada um falando mal da vida de alguém, e ninguém edifica a vida de ninguém. Cada um contando uma história mais triste, melancólica, mas ninguém tem mais testemunho para contar. Mas que a palavra que saia da minha boca, da sua boca, seja para a edificação da igreja, seja para a edificação do povo de Deus, seja para a edificação. Então acompanhe o que ele está dizendo, e assim você vai transmitir graça, favor de Deus aos que te ouvem. Eu mais a irmã Ellen visitamos uma senhora um dia, e ela tem uma sobrinha cristã, e ela disse que não suportava quando a sobrinha dela chegava lá, que a sobrinha dela era insuportável. Ela dizia: mas de vocês eu gosto, porque tem gente que a palavra dele tem sal demais. Você não consegue, tudo para ele está errado, é do diabo, é do inferno. Você está vestindo esse símbolo é do inferno, essa Coca-Cola é do diabo, essa maionese é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo, mas vive mentindo. E eu vou te dizer uma coisa: torneira apertada demais é que tem vazamento. Quem bate demais é porque quer esconder alguma coisa. Por isso que Jesus deixou as coisas na medida certa. Nós não podemos nem estreitar o caminho, nem larguear o caminho que ele deixou. No verso 31, ele diz assim: longe de vós. No verso 30 primeiro, vamos no verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus,
os nossos pecados causam tristeza ao Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele está aqui conosco para nos revelar sua vontade, para nos revelar as coisas bíblicas. Mas existem algumas coisas que elas vão entristecendo o Espírito de Deus. E uma delas é a mentira, a ira, a falta de amor, a falta de comunhão. A mentira é algo tão terrível que, se uma pessoa vier profetizar para você, eu vou dar um exemplo da minha vida. Você descobre que eu sou mentiroso. Quando eu disser algo para você que Deus me disse que vai mudar na sua vida, qual é a chance de você acreditar? Aí tem gente que inventa desculpa para viver no pecado e diz assim: mas Deus usa quem Ele quer. Ele usou até a jumenta. Querido, Deus nunca usou a jumenta. A jumenta não profetizou. A jumenta não disse uma revelação bíblica, nem um testemunho bíblico. A jumenta teve uma liberdade dada por Deus de expressar o que ela estava sentindo naquele momento. Mas ela não disse: eis que te digo, Balaão. Não. Isso é desculpa de gente desconcertado para viver uma vida em pecado. Se nós queremos andar em pureza, dignos do chamado de Deus, devemos abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Disputas ministeriais, contendas interiores na igreja, tudo isso gera tristeza ao Espírito Santo. Ninguém tem que disputar quem canta mais, quem prega mais. Tudo deve ser para o crescimento da obra de Cristo e do seu reinado. No verso 31 ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então não pode fazer parte da vida do crente, irmão, a amargura. Fulano é uma pessoa amargurada. Ele chega no culto, parece que ele foi batizado num pote de vinagre, de limão. Ele já chega com a cara ruim, né? Dá o horário dele ir embora, ele já está com a cara ruim, com raiva. Vamos fazer uma contribuição para isso. Não quero não, né? Vamos se reunir na casa de fulano, também não vou não. Ele é uma pessoa amargurada. Ele não tem alegria para nada. Ele desconta as raivas das suas decepções no corpo de Cristo. E Paulo está dizendo: longe de vós toda amargura. Cólera é o ato de você... Existe um ditado que diz: perder as estribeiras. Estribo é onde, no arreio do cavalo, tem um lugar onde você firma os pés. É quando você perde o suporte, perde o chão. Quando a pessoa diz: eu fiquei com tanta raiva que eu perdi o chão, é a cólera. Você é tomado daquilo ali, daquele ódio que te toma naquele momento, você perde. E ela traz a ira ao seu coração. E ele está dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira. E vem o outro, irmão: e gritaria. Está todo mundo gritando na porta da escola para soltar os filhos, está o celular também gritando: ande depressa. Isso não é para você não. Longe de você isso. Você chega na fila, passa uns 2 ou 3 na sua frente, você começa a gritar. Isso não é para você. Não é. Longe de vós. O outro aqui que ele fala: blasfêmia. Essa blasfêmia aqui é o ato de você atribuir acusações falsas, blasfemar coisas, né? Atribuir coisas ao maligno. Longe de vós blasfêmias. Longe. O cristão, irmão, ele tem que tomar cuidado. Eu sempre ensino aos irmãos: toma cuidado que você publica, que você compartilha, porque às vezes você pode estar levantando uma mentira no nome de alguém. Você pode estar compartilhando um falso testemunho. A Bíblia diz que aqueles que amam e praticam a mentira
estes ficarão fora do reino do céu. Se você publica algo e não é verdade, você está mentindo. Toma cuidado, muito cuidado. Tome cuidado. Agora, queridos, depois de falar tudo isso, Paulo fala sobre o terceiro modo de andar. Creio que não dá tempo, mas vamos continuar, que temos alguns minutos. E ele diz sobre andar em amor. Ele diz assim no capítulo número 5, no verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Devemos andar em amor. Você vai ver algumas pessoas que tomam a oportunidade, que tomam o microfone e começam a dizer: irmão, porque nós devemos amar uns aos outros, porque o povo já não ama mais, o amor dos irmãos já está se esfriando, o irmão fica doente, ninguém preocupa, ninguém vai atrás. Você vai ver, essa pessoa não ama ninguém. Quem ama não fica dizendo que ama. Ele não fica dizendo toda hora, porque eu amo os irmãos, porque eu amo os irmãos. Não. Quem pratica o amor, ele mostra pelos frutos e não pelo falar. Quem muito fala, pouco faz. Pouco faz. Devemos andar em amor, não viver falando de amor, é andar. Isso deve ser a nossa caminhada, andar em amor. Como filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai. E Cristo, Deus, é a maior prova de amor. O Senhor é amor e devemos andar em amor. O exemplo do amor de Cristo deve servir de inspiração para nós. E qual foi a prova de amor de Cristo? Em João 15, 9, o Senhor nos fala sobre esse amor que Ele teve. E Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. No verso 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A maior prova de que você realmente aceitou Jesus, está trilhando um novo caminho, é quando você anda em amor. Agora eu te pergunto, se você quer levar vantagem nas costas do seu irmão, se você compra e não paga, se você promete e não cumpre, qual é a prova que você está amando? Nenhuma. A prova que eu estou andando em amor é quando eu vivo, demonstro e provo esse amor. E no andar cristão nós devemos andar em amor. Andar em amor é nos preocupar uns com os outros, é levar as cargas uns dos outros, é orar uns pelos outros, é chorar. Você precisa viver um nível de amor cristão, onde quando você olha para o rosto do seu irmão, você consegue discernir se ele está bem ou se ele está mal. Nós não vivemos um amor verdadeiro se quando a dor do nosso irmão não significa nada em nós. Isso não é amor. Quando a luta do meu irmão não é nada para mim, quando o meu irmão fica 2, 3 meses desempregado, e eu não tenho a coragem de perguntar para ele: está tudo bem na sua casa? Você está precisando de alguma coisa? Não, isso não é amor. Tem muitos que vão estacionar os seus bons carros na porta de uma igreja, vão depositar a sua oferta, mas nunca vão perguntar para alguém: como é que você está? Olha a prova do andar em amor de Cristo. Em João 5, ele deixou uma festa, chegou num homem e perguntou: você quer ficar são?
Você quer ser curado? Isso é preocupação. Isso é andar em amor. É quando a viúva está doente, eu me preocupo em cuidar dela. É quando o órfão está passando dificuldade, eu me preocupo com ele. Isso é amor. Amor é quando eu sou tomado de um sentimento, que eu vou fazer uma compra no mercado e eu me preocupo, será que o meu irmão que está passando dificuldade tem o que comer? É quando eu tenho várias roupas e eu me preocupo, será que o meu irmão tem uma roupa melhor para vestir? Mas quando eu não tenho amor, quando eu não ando em amor, a minha única preocupação é ter mais e ganhar nas costas de alguém. Eu estou aqui com essas 2 cestas básicas que eu ganhei no serviço, eu te vendo uma, isso não é amor. Amor é quando você sabe da dor de alguém. Amor é quando você consegue olhar nos olhos do seu irmão e o seu espírito, o Espírito Santo começa a falar no seu coração: tem algo errado. Você precisa procurar essa pessoa. Quando você anda em amor, irmão, você vai orar numa madrugada, numa manhã ou de tarde, e você ouve a voz de Deus te falando sobre alguém. Isso é andar em amor. Isso é andar vivendo o amor fraternal. É o amor que nós odiamos o pecado. É o amor que nós nos compadecemos das pessoas. Este é o amor. É o amor de ajudarmos nas necessidades. No versículo 4 deste capítulo, número 5, Paulo está falando de novo sobre a conversação torpe. E ele está dizendo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Ele não está reprovando o humor, a alegria, mas ele está reprovando o gracejo, as piadas de mau gosto. Ele está reprovando gracejos impróprios e obscenos. Quem anda em amor não zomba do seu irmão. Salmo de número 1 diz que aquele que não anda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando eu ando em amor, ao invés de eu zombar da roupa desgastada do meu irmão, eu o ajudo a comprar uma, ou consigo a doação para ele ter uma. O andar em amor, ao invés de eu zombar do chinelo que está com um prego, eu compro um chinelo para alguém. Isso é andar em amor. Agora, andar em falta de amor é quando eu me reúno para zombar de alguém. E isso quem faz são os filhos da desobediência. Isso quem faz são os gentios. Isso quem faz são os pagãos. Mas nós devemos andar diferente. O seu amor não é para ser falado, é para ser vivido. Cristo não chegou no mundo e ficou dizendo: eu sou amor, eu sou amor. Não, ele fez o quê? Viveu o amor, mostrou o amor, demonstrou o amor e foi morto pelo amor. É isso que nós devemos viver em Cristo Jesus. A nossa última referência está na primeira carta de João, primeira epístola, lá pertinho do Apocalipse, capítulo número 3, verso de número 16. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor. Josiel, não come a Bíblia não, Josiel. Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, presta atenção,
e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está dizendo, irmão, como que pode alguém dizer que ama, que conhece o amor de Cristo, mas ele possui recursos deste mundo, ele tem recurso, e ele vê o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração. Você tem lá 3 sacos de arroz, e daqui a 20 dias você vai receber outra cesta ou vai ter dinheiro para comprar, e o seu irmão não tem nenhum, mas seu coração fecha. Aí você usa e fala assim, não, é porque o irmão está numa luta, e ele tem que passar, porque ele vai ter vitória depois, o milagre dele vai ser grande. Está usando um argumento para fechar o coração. Não, eu passei as minhas provas, você também tem que passar as suas. Tudo que Deus te deu foi para abençoar vidas, e não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem podem corromper, mas ajunteis tesouros no céu. Casa, carro e dinheiro é tesouro daqui, mas ajudar o próximo é tesouro no céu. Quando você ajuda na alimentação de alguém, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi. Eu lembro disso, meu pai que sempre me conta, que uma irmã, ela chegou com uma receita e disse para o pastor, pastor, eu fui no médico, e o médico passou esse remédio aqui, e eu não tenho condição de comprar, pastor, eu não tenho, só podia me ajudar, a igreja. O pastor disse, irmã, traz a receita aí que nós vamos orar. Ela falou, pastor, não é orar não, é comprar. Irmãos, o remédio custava R$2. Passou só um remédio para dor, mas ela não tinha. Tem hora, irmão, que a necessidade do seu irmão não é gigantesca, é pequena, e Deus está te dando a oportunidade de plantar. Eu não estou falando aqui para você ir lá e pegar e fazer uma compra para 3 meses de alguém, não. Porque aí você está formando gente preguiçosa. Vai semana por semana. Tem gente que ele quer buscar ajuda na igreja, ele quer que a gente vá lá e faz uma cesta para ele para durar 1 ano. Não. A ajuda é de pouco em pouco. Faz de 1 semana, faz de 3 dias, mas demonstre o seu amor por alguém. Viva o seu amor por alguém. Se você abre o seu guarda-roupa e já não sabe nem o que escolher, porque você está tendo demais. Eu estava lá esse dia com o mundo velho de gravata, e a Ellen já disse que quando eu invoco com 2, acabou, eu só uso 2. Eu peguei algumas gravatas e comecei a distribuir. Porque isso é andar em amor. Isso é andar em amor. E que nós possamos viver isso. Vai ficar para o próximo ensino. Andar em luz, que é o maior, andar em prudência e andar em harmonia. Vamos continuar terça-feira que vem. Eu disse que era muita coisa, ainda faltou coisa para anotar aqui, mas é o último ensino para terça-feira que vem, amém? Você aprendeu nessa noite? Coisa boa, Deus é bom. Queridos, amanhã, 7h20 da manhã, nós temos oração aqui na nossa igreja, culto de oração, não falte. Depois aí tem um ensaio das nossas irmãs. José, desligue a água dos climatizadores para mim. Amanhã à noite nós não temos culto, ninguém pediu culto, nem oração na sua casa. Quinta-feira pela manhã nós teremos de novo culto de oração, ensaio das irmãs. E à noite teremos um grande culto, que é o culto na direção das irmãs. Então venha para esse culto, as irmãs vão dirigir, aí ele vai
comunicar com uma irmã que vai pregar. Então será o culto na direção do departamento feminino da igreja. Sexta-feira, nós não sabemos ainda se vamos ter o culto no bairro Parque Leste. Vou anunciar isso para os irmãos. Possivelmente sexta-feira nós teremos o culto lá no bairro Parque Leste. E eu conto com a ajuda de vocês para nós evangelizarmos aquele lugar. Já tem algumas pessoas pedindo culto lá, então nós vamos lá fazer este culto. Sábado não teremos trabalho. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, não falte. Teremos Santa Ceia, os irmãos que estão batizados em comunhão, venha para a Santa Ceia. E domingo à noite, um grande culto da família. Um grande culto de louvor, de adoração e de milagre. Amém? Nós vamos ouvir um louvor, um corinho, para poder recolhermos os dízimos e as ofertas. Irmãos, dizime, oferte na casa do Senhor. As crianças vão cantar nesse momento. Nós vamos ouvir as crianças louvar o nome do Senhor. João Paulo pode encerrar aí a transmissão. Trazer aí meu celular, a capinha está em cima. Vamos ouvir então o louvor.